E aí, pessoal, tudo certo? Se a prova de português de concurso às vezes parece um verdadeiro campo minado, com aquelas pegadinhas em cada esquina, este encontro aqui é para quem está na busca pela aprovação. Hoje, a gente vai decifrar juntos como é que as bancas examinadoras pensam, focando exatamente naqueles tópicos que mais derrubam candidatos. Vamos nessa? O nosso objetivo aqui é bem claro, tá? É entender como bancas do calibre da CESP/Sebrasp montam suas questões de gramática. A gente vai olhar para questões que já caíram, questões reais, e sacar a lógica por trás delas. Pensa nisso como um guia dos bastidores para direcionar o estudo exatamente naquilo que importa. Então, bora mergulhar nisso. A nossa rota de hoje é bem estratégica. A gente começa com um clássico que sempre aparece: formação de palavras. Depois, vamos para os detalhes que eliminam muita gente: acentos e crase. Em seguida, a gente vai desvendar a estrutura do texto com conectivos e coesão. E no final, vamos juntar tudo isso para acelerar de vez o caminho até a nomeação. Então vamos lá, começando pelo básico que nunca, jamais sai de moda nos concursos. Entender como as palavras são formadas é fundamental. As bancas simplesmente adoram testar isso, porque mostra quem tem uma compreensão mais profunda da língua. Dê uma olhada nesse trecho. Ali no meio de palavras como afetividade, compaixão, o autor, Leonardo Boff, usa um termo bem diferente: amorização. É uma palavra que a gente não acha no dicionário todo dia, né? E é exatamente aí, nesse ponto, que a banca quer testar a nossa atenção. E aí vem a pergunta: o que seria amorização? Um neologismo, ou seja, uma palavra novinha em folha, um arcaísmo, uma palavra antiga que já nem se usa mais, ou alguma das outras opções? Pensem um pouquinho. Essa é uma questão super típica para avaliar vocabulário e percepção de texto. E a resposta correta é letra A, isso mesmo. Amorização é um neologismo. O Leonardo Boff criou essa palavra a partir de amor, para expressar a ideia do ato-efeito de tornar algo amoroso. As bancas amam neologismos porque eles testam se o candidato consegue entender o significado e o processo de criação da palavra só pelo contexto. Fica a dica. Vamos para outra questão clássica de formação de palavras, ok? A afirmação da banca é a seguinte: as palavras cidade, totalidade e capacidade são formadas por prefixação. Que tal? Certo ou errado? Aqui o foco muda um pouco. Não é mais o significado, e sim a estrutura da palavra. Errado, o processo aqui é o de sufixação. O sufixo dade é que foi adicionado a radicais como total e capazo para criar esses substantivos abstratos. Essa é uma pegadinha muito comum. A banca testa se a pessoa sabe diferenciar o que vem antes do radical, que é o prefixo, do que vem depois, o sufixo. Ponto importantíssimo aqui. Bom, agora a gente entra num território perigoso, onde um simples acento pode custar uma questão inteira. Acentuação e crase exigem precisão máxima e um bom conhecimento das regras e, claro, das exceções também. Vamos analisar esse texto do Anthony Giddens sobre a crise da água. Não precisa se preocupar em ler tudo. A banca quer que a gente foque em duas palavras bem específicas que até parecem simples, mas que escondem uma armadilha clássica de acentuação de área e países. Vamos ver qual é a pegadinha. A pergunta é bem direta. A regra que justifica o acento em diária é a mesmíssima regra que justifica o acento em países? Olha, esse é o tipo de questão que faz muita gente boa escorregar por pura falta de atenção aos detalhes. E aqui está o pulo do gato. A palavra diária, é acentuada porque é uma paroxítona, ou seja, a penúltima sílaba é atônica e ela termina em um ditongo. Já a palavra países é outra história. O acento está ali por causa do hiato. O I é tônico, fica sozinho na sílaba, separado do A. Perceberam a diferença? São duas regras completamente distintas. Portanto, a resposta é errado. As regras não são as mesmas. Isso aqui mostra de forma brilhante como a banca explora essas nuances da acentuação. Não adianta só saber que a palavra tem acento, tem que saber o porquê. Partiu para o nosso terceiro tópico, que é basicamente o coração da interpretação de texto. Conectivos, elementos de coesão, são as engrenagens que fazem o texto funcionar. Entender como essas peças se encaixam é crucial para gabaritar. Deem uma olhada nesse trecho. A banca destaca dois pronomes: estas, lá na linha 4, e las, na linha 7. A função desses carinhas é conectar ideias e, claro, evitar repetições. A grande questão é:
A quem eles estão se referindo? A afirmação da banca é que tanto estas quanto las retomam a expressão necessidades dos seres humanos, que foi mencionada antes. Para responder isso aqui, é preciso seguir o fio da referência dentro do texto. E aí, certo ou errado? Resposta: certíssimo! Estas retoma o termo que acabou de ser dito, e atendê-las significa atender às necessidades. Este é um exemplo perfeito de coesão referencial, um mecanismo que as bancas cobram à exaustão. Fiquem de olho nisso. Vamos ver agora outro tipo de conexão textual, dessa vez com as conjunções. Elas não só ligam orações, mas também estabelecem uma relação de sentido entre elas, seja de causa, condição, consequência e por aí vai. A questão propõe uma troca. Tirar o caso, que indica uma condição, e colocar no lugar uma vez que indica uma causa. A pergunta é: essa troca mantém a correção gramatical e, mais importante, o sentido original do texto? E a resposta aqui é errado. Gramaticalmente, a frase até poderia funcionar, mas a lógica, o sentido, seria totalmente diferente. Deixaria de ser uma hipótese, uma condição, para se tornar uma explicação, uma causa. O valor semântico das conjunções é um ponto que simplesmente não dá para ignorar. Ufa, chegamos na nossa reta final. Depois de analisar todas essas questões, a gente consegue tirar umas lições bem valiosas para direcionar os estudos e garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença na prova. Então, o resumo da ópera é o seguinte: é preciso focar nestes tópicos. Processos de formação de palavras, principalmente derivação e neologismos, aquelas regras de acentuação que sempre geram dúvidas, como hiatos e paroxítonas terminadas em ditongo, a função dos pronomes na coesão do texto e o valor semântico das conjunções. Dominar esses 4 pontos aumenta, e muito, a chance de um bom desempenho. E para a gente fechar, uma mensagem para todo mundo que está nessa jornada. Muito, mas muito obrigado por acompanharem essa análise. A dedicação, o estudo focado, é isso que constrói a aprovação. É o que faz a diferença. Olha, se este conteúdo ajudou a clarear as ideias, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like para fortalecer. E claro, comente aqui embaixo qual outro tópico de português para concursos gostaria de ver a gente decifrando. Ah, e um recado final, para quem quer aprofundar ainda mais, deixei uns links de materiais de apoio da Amazon lá na descrição e no comentário fixado, ok? Com certeza vão ajudar nessa trajetória rumo à nomeação. Um abraço e até a próxima!